Interconexões no universo. Plantas que sabem as suas intenções, animais que sentem a presença dos seus donos à distância, a água que guarda a informação inserida, tudo isto e muito mais. Venha agora nesta jornada de exploração deste universo fantástico, um universo de infinitas possibilidades. Newton estava errado quando afirmou que vivemos num universo determinístico? No mundo quântico? Parece que sim. Descartes errou quando afirmou que a mente e a matéria são coisas distintas e não sofrem influência uma sobre a outra? Parece que sim. Vamos comparar os mais diversos experimentos feitos pelos cientistas e vamos obter as respostas para essas perguntas, assim como conhecer um pouco mais deste universo mágico. Vamos começar por Clive Baxter. Foi um renomado polígrafo americano que ficou conhecido por seus experimentos pioneiros no campo da bioletografia. Em 1966, Baxter realizou um experimento no qual ligou uma planta a um polígrafo, também conhecido como detector de mentiras, para medir a condutividade elétrica da planta. Durante o experimento, Baxter observou que quando ele ameaçou a planta, a leitura do polígrafo indicou uma resposta elétrica semelhante àquela que uma pessoa teria se estivesse sendo ameaçada. Isso o levou a acreditar que a planta estava sentindo sua presença e respondendo a ela. Baxter continuou a realizar uma série de experimentos semelhantes, nos quais ele expôs as plantas a diferentes estímulos, como cortar uma folha ou ameaçar a planta com fogo. Em muitos casos, ele observou respostas elétricas semelhantes às que uma pessoa teria em situações semelhantes. Esses experimentos levaram Baxter a acreditar que as plantas eram capazes de sentir e comunicar com outras formas de vida, incluindo os seres humanos. No entanto, muitos cientistas e críticos argumentaram que as respostas elétricas observadas nas plantas eram simplesmente uma reação aos estímulos físicos aplicados a elas e não indicavam qualquer tipo de consciência ou percepção. Em resumo, o experimento de Baxter, na qual ele ligou uma planta a um polígrafo, mostrou que as plantas podem responder a certos estímulos externos. Mas a interpretação dessas respostas como uma prova das que as plantas sentem é altamente controversa e não é apoiada por evidências sólidas. Meus caros, isto é a resposta dos físicos clássicos. Eles hoje em dia negam ainda a mecânica quântica quando ela em experimentos demonstra que existe o efeito do observador, ou seja, o observador interfere com o que é observado e eles ainda não têm capacidade para explicar isto. Então, como não conseguem explicar, eles recusam. Eu vou voltar aqui a citar o que os outros cientistas dizem. No entanto, muitos cientistas e críticos argumentam que as respostas elétricas observadas nas plantas eram simplesmente uma reação aos estímulos físicos aplicados a elas e não indicavam qualquer tipo de consciência ou percepção. Ora bem, isto aqui não é verdade. Eu vou pegar aqui no livro, que é o Paradogma, e na página 21, deem-me aqui um bocadinho que eu tenho aqui os livros ao lado e então são vários e não os tenho aqui abertos. Então vamos lá citar novamente e vamos ver como que os cientistas clássicos estão errados. Por outro lado, em 1 de fevereiro, eu peço desculpa que eu tenho aqui uns gatinhos e quando me ouvem a falar às vezes me iam. Começando de novo. Por outro lado, em 1 de fevereiro de 1956, Clive Baxter ligou uma planta a um polígrafo, habitualmente conhecido como detector de mentiras. Ele queria ver se havia alterações no polígrafo quando regava as plantas. Portanto, o que estamos a falar é de resposta galvânica, ou seja,
resposta via eletricidade, que é conduzida pela planta, pela sua pele, por assim se dizer. Então, Clive queria ver se o polígrafo registava alguma alteração na condutividade da planta de acordo com a sua interatividade com a mesma. E note-se para o caso que esta planta já existia há algum tempo no seu escritório. Para começar, ele contesta logo de início que a planta mostra uma leitura no polígrafo muito parecida com os restantes animais, tal como um ser humano. Ou seja, habitualmente o polígrafo ligado a um ser animal oscila de acordo com a situação, estímulo, emoções, pensamentos, etc. Ele não esperava nenhuma oscilação. Imaginava que um ser inanimado, entre aspas, não corresponderia aos impulsos. Contudo, isso verificou-se não ser assim. Oscilava tal como um animal em estado alerta de mente-consciência. E verificando-se que existia um fluxo energético a interagir com o aspecto físico. Em seguida, ele pensou numa maneira de, entre aspas, ameaçar o bem-estar da planta e lembrou-se de queimar uma folha. A ideia era ver se a planta conseguia pensar e sentir. Mas não foi isto que provou, senão já saberia, ou talvez não. Mas efetivamente a planta mostrou um sinal imediatamente. Mas a parte interessante é que não foi o momento de queimar a folha, mas sim no momento em que pensou em fazê-lo. E o gráfico disparou em todos os sentidos. Ele continuou com experiências como estas e de formas diferentes. É claro que a comunidade científica não apreciou isto. Era contraditória à classificação de uma planta como ser inanimado. Neste ponto, sugere-se apenas que talvez, e de uma forma remota, ele tenha descoberto um campo que ligava a consciência dele à da planta. Como vemos aqui, nem foi a ação sobre a planta, foi o ato de... a intenção dele e a planta imediatamente reagiu. Isto faz-nos lembrar, tipo, o efeito fantasmagórico à distância. Citei Einstein, que ele apelidou isso de quando havia interferência à distância entre observador e observado. Eu também tenho aqui no livro O Enigma Quântico. Este livro é feito por dois cientistas e professores. É o Bruce Rosenblum e Fred Kuttner. O livro é O Enigma Quântico. E eles tinham uma turma especial para... sobre mecânica quântica, que era o enigma, que não era o enigma quântico. O enigma quântico é o nome do livro. Era uma área, assim, como é que é dizer, para explicar os fenómenos da mecânica quântica. E essas aulas tiveram muita adesão. Aliás, até na universidade eram as aulas que tinham mais adesão. Olha bem, deixe-me ver aqui no livro, na página 15 e 16. Aqui está. A teoria quântica nos diz que a observação de um objeto pode influenciar instantaneamente o comportamento de outro objeto a uma enorme distância, mesmo que não haja força física ligando aos dois. São as influências que Einstein rejeitou como ações fantasmagóricas, mas que agora foi demonstrado que existem. A teoria quântica também nos diz que um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Sua existência num lugar determinado onde é encontrado torna-se realidade apenas com a sua observação. A teoria quântica nega a existência do mundo fisicamente real, independente da sua observação. Estranhos fenómenos quânticos podem ser demonstrados diretamente para objetos pequenos. A física clássica descreve o comportamento razoável de coisas grandes com a aproximação extremamente boa, mas as coisas grandes são compostas de coisas pequenas. Como visão do mundo, a física clássica simplesmente não funciona. Como podem ver, aqui mais uma prova que existe sim
Prosseguindo para a próxima. É engraçado que todos estes temas que eu vou trazer aqui, todos eles, a maior parte vão ser apelidados pela física clássica, assim como, no entanto, vai ser controverso, digamos assim. Vocês já vão ver. Agora, Robert Sheldrake é um biólogo britânico que propôs a teoria dos campos mórficos, que sugere que as formas de vida têm campos de energia ao redor delas, que afetam o comportamento e a evolução. Sheldrake também é conhecido por realizar uma série de experimentos sobre a suposta telepatia animal, incluindo testes com animais de estimação. Eu aqui, depois de ler isto, tenho experiência própria, posso falar da minha própria experiência. Enquanto os cientistas clássicos vão dizer que não, isso não é provado e tal. Se quem tiver animais em sua casa pode comprovar. Em um dos seus experimentos mais conhecidos, Sheldrake examinou se os animais de estimação podiam perceber quando os seus donos estavam voltando para casa, mesmo que não houvesse nenhum sinal externo, como horário ou som de carro, que indicasse a chegada. Ele realizou experimentos com dezenas de animais de estimação, incluindo cães, gatos e até papagaios, e descobriu que muitos desses animais pareciam saber quando os seus donos estavam voltando para casa, mesmo quando eles voltavam em horários aleatórios. Os resultados desses experimentos foram bastante controversos e foram criticados por muitos cientistas que afirmam que as supostas habilidades telepáticas dos animais não eram simplesmente uma resposta a sinais sutis ou inconscientes que os seus donos emitiam quando estavam prestes a voltar para casa. Além disso, muitos experimentos subsequentes realizados por outros pesquisadores não conseguiram replicar os resultados de Sheldrake. Em resumo, embora Sheldrake tenha realizado uma série de experimentos interessantes sobre suposta telepatia animal, seus resultados não são amplamente aceitos pela comunidade científica e são considerados controversos. Mais uma vez, não é? Então, eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu já vivi num prédio e vivia no terceiro andar. Eu mal punha a chave na porta do prédio, já ouvia a minha gata a miar. E subia as escadas, ela continuava a miar até chegar à porta do apartamento, abrir a porta e lá estava ela. Muito interessante, não é? E eu sempre perguntei como é que ela sabia. A física quântica tem a resposta para isto. Eu estou emaranhado com o meu gato, assim como o outro cientista estava emaranhado com a planta. E o que é o emaranhamento quântico? Vou aqui saltar para vos mostrar. O emaranhamento quântico é um fenómeno da física quântica que ocorre quando duas partículas se tornam interconectadas, que suas propriedades físicas ficam entrelaçadas. O que é que isto significa? Quando eles, em laboratório, separaram os elétrons, eles correlacionaram, juntaram os elétrons e depois os separaram, e eles tinham um spin particular. Não importa a distância, pode ser 1 km como 100.000 km, a distância não importa. Sempre que altera o spin, o outro spin vai alterar. Ou seja, há uma troca de informação mais rápida que a velocidade da luz entre tudo o que está relacionado. Aqui na física quântica eles conseguem fazer isto em partículas. Em seres humanos, pessoas que estejam correlacionadas e metidas em ambientes à prova
de campos eletromagnéticos, como as. Eu não quero errar no termo, mas as câmaras Faraday, se não estou em erro. E então eles, com elétrodos no cérebro, separados à distância, apontaram a luz para um, de uma luz de uma lanterna nos olhos de um, o outro reagiu fisicamente como se fosse ele que tivesse a levar com a luz nos olhos. Como eles estavam correlacionados, eles tiveram a mesma relação. É a mesma coisa das partículas. Então, voltando outra vez ao termo aqui dos animais, eu vou agora ler aqui a página 160 da Ciência e o Campo Acástico de Ervin Laszlo. Ora bem, página 160, peço a vossa compreensão. Então, o que é que a página 160 nos diz sobre isso? Fala outra vez também do Sheldrake. Ora bem, o biólogo Robert Sheldrake realizou uma série de levantamentos e experimentos com animais de estimação domésticos e que têm um extrato laço emocional com os seus donos. O resultado que Sheldrake obteve indicaram que esses animais são informados das intenções dos seus donos mesmo sem a intervenção de sugestões sensoriais. Eles conseguem, num certo sentido, entre aspas, ler as mentes de seus companheiros humanos. Em repetidos levantamentos realizados na Inglaterra, na América do Norte, mais de metade dos donos de cães e mais de um terço dos donos de gatos disseram que os seus animais de estimação às vezes manifestaram telepatia com eles, sabendo quando eles ou um membro de casa estava a caminho do lar ou tinham a intenção de sair, e respondiam às vezes a meros pensamentos ou comandos silenciosos. Como podemos ver aqui, também é interessante. E agora vamos para Masaru Emoto. Foi um pesquisador japonês que ganhou destaque por seu trabalho sobre as propriedades da água e a sua relação com a consciência humana. Em sua obra mais conhecida, Mensagens Ocultas da Água, Emoto propôs que a água tem capacidade de gravar informações e emoções e que essas informações podem ser observadas através da estrutura cristalina formada pela água congelada. Em seus experimentos, Emoto congelou amostras de água e fotografou os cristais resultantes. Ele então expôs as amostras de água a diferentes influências, como música, palavras positivas e negativas, pensamentos e orações. Emoto alegou que as amostras de água expostas a palavras e pensamentos positivos formavam cristais mais bonitos e simétricos, enquanto que as amostras expostas a palavras e pensamentos negativos formavam cristais distorcidos e feios. No entanto, a metodologia e as conclusões do experimento de Emoto foram amplamente criticadas pela comunidade científica. Muitos pesquisadores apontaram falhas na forma como os experimentos foram conduzidos, incluindo o facto de que os cristais da água são altamente sensíveis às condições em que são congeladas e que os resultados da Emoto não foram reproduzidos de forma confiável por outros pesquisadores. Além disso, muitos críticos argumentam que a interpretação de Emoto dos resultados dos seus experimentos... Eu peço desculpa, aconteceu aqui uma coisa... Desculpem lá, houve aqui, não estava à espera deste telefonema, já me perdi. Então estávamos a ver a crítica sobre a experiência deles, não é? Então eu vou aqui pegar no livro de Mensagens Ocultas da Água, página 22 e 23. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos. Mais uma vez, acho que não. Qual é a parte de entender? Então, se a física quântica mostra que existe interferência, que há troca de informação, qual é a parte destes senhores ainda não perceberem? Então, vamos lá.
Vamos ver o que acontece quando expomos a água à música. Eu sabia que as vibrações da música podiam ter efeito sobre a água. Eu mesmo sou um grande apreciador da música, tendo até mesmo chegado a pensar em tornar-me músico profissional quando era criança. E assim fiquei inteiramente a favor desse experimento tão anticonvencional. A princípio não tínhamos ideia de que tipo de música usar, nem de quais condições adotar para o experimento. Mas depois de muita tentativa e erro, chegámos à conclusão de que o melhor método provavelmente seria o mais simples. Colocar uma garrafa de água na mesa, entre dois alto-falantes e expô-la ao volume que as pessoas normalmente usam para ouvir música. Além disso, precisaríamos usar a mesma água que havíamos usado em experimentos anteriores. Primeiro, experimentámos a água destilada de uma farmácia. Os resultados nos deixaram perplexos. A Sinfonia Pastoral de Beethoven, com seus tons vivos e claros, deu origem a cristais bonitos e bem formados. A Sinfonia número 40 de Mozart, uma graciosa oração à beleza, deu origem a cristais delicados e elegantes. E os cristais foram formados pela exposição ao estudo em Mi maior, opus 10, número 3 de Chopin, surpreenderam-nos com os seus encantadores detalhes. Todas as peças clássicas às quais expusemos a água resultaram em cristais bem formados de características distintas. Em contrapartida, na melhor das hipóteses, a água exposta à violenta música heavy metal deu origens a cristais fragmentados e mal formados. Mas nossos experimentos não pararam por aí. Em seguida, nós pensámos no que aconteceria se escrevêssemos frases ou palavras como obrigado e idiota em pedaços de papel e amarrássemos em torno das garrafas de água com as palavras voltadas para dentro. Não parecia lógico que a água lesse, entre aspas, a escrita, compreendesse o sentido e mudasse de forma conforme esse sentido. Mas, desde o experimento com música, eu sabia que poderiam acontecer coisas estranhas. Sentíamos-nos como exploradores começando uma viagem numa selva nunca mapeada. Os resultados dos experimentos não nos decepcionaram. A água exposta à palavra obrigado formou belos cristais hexagonais, mas a água exposta à palavra idiota produziu cristais mal formados e fragmentados semelhantes aos que expuséramos à música heavy metal. Novos experimentos mostraram-nos que a água exposta a expressões positivas como vamos fazer isso criava cristais bonitos e bem formados, ao passo que quando exposta a expressões negativas como faça isso, mal formava algum cristal. A lição que podemos aprender com esse experimento tem relação com o poder das palavras. A vibração de palavras boas tem efeito positivo sobre o mundo que nos cerca, enquanto que a de palavras negativas tem o poder de destruir. Citei aqui o cientista Masaru Emoto. Estava a ler o livro. Como podemos ver, são experimentos muito interessantes que a maior parte da física clássica em certos campos os aceita, como a física quântica, não é? Para produzir todas, como diz o professor Elliott, essa parafernália toda eletrónica, para aí tudo serve, mas a implicação desses fenómenos na nossa vida cotidiana, isso aí não convém abordar, porque é muito complicado, porque aí teriam que muita da ciência disse que tinha que ser toda revista, e imaginem agora eles começarem do zero, ter que rever tudo e formar uma nova ciência. Então está assim tudo dividido e continua como está. Enquanto der para fazer tecnologia e outras coisas, está tudo bem. Agora, o que verdadeiros cientistas querem saber é a realidade última do universo. O que é que a física tem a ver com a nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, como podemos ser mais felizes, mais prósperos, conhecer as leis universais, ou como dizia Einstein, conhecer a mente de Deus. O resto é tudo pormenores. E é isso, meus amigos.
que nós queremos também aqui no canal, aquilo que culturas antigas orientais que já nos traziam, que já nos deixaram em escritos o que eles achavam que não era ciência, né? Eram místicos, eram aquelas experiências místicas. Hoje em dia, quem for sério e fazer física de verdade, mas são poucos a fazê-lo, porque é preciso serem financiados, não é? E quem financia tem que ter lucro e, vamos ser sinceros, não é para o bem da humanidade. Mas tal, temos telemóveis e temos internet e temos computador. Sim, temos. Tem coisas boas, é óbvio que tem. Mas podia ser muito melhor, com energia mais limpa, mais saúde, mais felicidade, mais prosperidade. Não é? Espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, comentem, deem a vossa opinião sobre estes experimentos. Um abraço e até ao próximo vídeo. Tudo bom. Fiquem em alta frequência, pessoal. Para quem aguentou até ao fim, vou deixar aqui os 4 livros onde eu pesquisei estas informações e recomendo para quem gosta de ciência, em particular física quântica. São livros, principalmente o Enigma Quântico e o do Erwin Laszlo, é isso, a ciência e o campo akáshico. Esses aí, o mesmo física quântica é o Enigma Quântico, porque eles são professores a falar e além deles, não é, eles também estão um bocado limitados porque eles podem queimar a carreira. Não é o caso deles, como até já faleceu, mas quem for jovem e quer fazer carreira na física não pode entrar muito assim de cabeça. Até preciso, se querem ver os seus trabalhos publicados, têm que ter muito cuidado com as experiências que fazem. Então, mas eles falam sobre as experiências e o que é que realmente aquilo quer dizer. Eles querem inserir tipo a consciência aqui nas equações matemáticas, mas não sabem fazer como isso e também não têm explicação para muita coisa. Mas se vocês lerem, vai-vos ajudar muito a compreender como vai desmontar tipo aquela teoria do gato Schrödinger. Ele vai explicar porque é que isso é só uma teoria e nunca podia se realizar na verdade, porque aqui a observação que tanto se fala na mecânica quântica não é preciso ter, é uma afirmação traiçoeira quando se fala observação, porque imaginemos, eles explicam que a observação não é só o fato de medir ou observar, é também a interação de partículas. Por exemplo, um fóton pode detectar o elétron e ele aí colapsa a função de onda, deixa de estar no estado de onda e entra em partícula. Isso é um ato em física quântica que também é considerável medição, como o contador Geiger também, ao acionar ao identificar o elétron a passar, também é um ato de observar, não é? E ele aí entra como partícula. E então porquê é que o experimento do gato Schrödinger era impossível de fazer? Porque quem pegasse no gato para o pôr dentro da caixa já estaria a colapsar a função de onda do gato. Segundo, mesmo que fosse possível meter o gato dentro de uma caixa, o gato ia libertar fótons pelo seu calor e esses fótons iam entrar em contato com os elétrons da caixa, que iam colapsar a função de onda do gato. Por essa razão nunca se podia fazer o experimento do gato Schrödinger, mas é
é um experimento que nos explica a função do átomo, que ele tanto está como partícula ou como onda, e a interação ou medição ou observação faz colapsar a função de onda. Pronto, este livro é assim, é muito pé no chão, mas fala muito sobre física. O Paradogma 2012, pá, é um livro que o que se pode, eu vou ler aqui a parte de trás. Eu estou a lê-lo, este ainda estou a lê-lo. O que se pode ter quando se reúne mais de 50 nomes e experiências científicas nas áreas da química, física quântica, biologia e psicologia, entre outros estudos e outras áreas, abordando energia, de campos mórficos, consciência coletiva e espiritualidade. Começa com uma suave apresentação de fatos e dados e vai-se intensificando até a um impacto agressivo com uma reflexão avassaladora que se consegue fazer com o culminar da informação. Num formato solto que vou convergindo ao longo de um livro em momentos-chave, num discurso corrente e acessível, com momentos de reflexão necessária para a assimilação da vasta informação que se conjuga de múltiplos ângulos. É uma apresentação de variantes para todos. É um convite à ativação e uma escada para outros patamares de um comboio que já arrancou. Esta escada é livre de linhas ideológicas definidas e presentes. Após a leitura do Paradogma, está-se armado de informação protetora, potencializadora, transformadora, essencial, recuperação do seu foco de atenção e materialização que tem sido manipulado. Pode ser um livro forte para convicções de que não estejam bem fundadas. A ciência e o campo acástico também fala de muitos experimentos, mas a ideia é uma teoria integral de tudo. Ele se baseia nisso no campo acástico, que é um campo que seria onde guardava toda a informação no universo, e isso dá forma a tudo, digamos assim, desde as partículas até às galáxias. E depois temos o livro A2, Mensagens Ocultas na Água, que mostra aqui com experimentos como o observador afeta o observado. Neste caso, o observador seríamos nós, o observado seria a água, e ela também reage aos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, isso tudo. Até à próxima!